Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, professor Paulo Cerqueira, para dar continuidade ao nosso assunto de introdução ao R, tá? E hoje, né, nós vamos ver a parte de bancos de dados, né? Nós vimos na aula passada, né, finalizamos com a parte dos data frames, né? E hoje a gente vai aprender, gente, a como carregar um banco de dados, assim como também como já utilizar dados que já estão pré, né, carregados junto com o R. Beleza? Então, a gente vai ver algumas estratégias de como carregar arquivo de texto, arquivos de Excel no formato CSV e o Excel propriamente dito. Beleza? Então, pega o teu caderno, pega o teu notebook e bora pro vídeo. Então, vamos lá ver os bancos de dados, né? Inicialmente, começando pelos dados já existentes no R. O R já possui, né, um conjunto de dados já pré-carregados, já com a parte básica dele, tá? E você também consegue fazer uso de bancos de dados dentro de pacotes que você pode vir a instalar, tá bom? Então, o comando data, né, é a função que a gente vai estar utilizando para poder carregar um banco de dados dentro do já disponível dentro do R, né? E óbvio que se você estiver dentro do RStudio, dê um tab, né, aquele botãozinho em cima do caps lock do seu teclado, né, ele vai abrir todos os bancos de dados já carregados ali dentro para você vir a utilizar, tá bom? As informações sobre esse banco de dados, né, que você vai estar trabalhando, você pode usar o comando help para poder, né, obter informações sobre ele, né? Bote aqui o nome do banco de dados, bem bonitinho. Então, só para a gente ter ideia, né, do que é esse comando data faz, né? Você pode, por exemplo, usar data, ele vai carregar para você os bancos de dados e depois usar o data aqui, você pode dar um tab aqui. Eu selecionei aqui o women, né? Dados de mulheres. Então você tem informações aqui sobre mulheres, informações sobre altura e peso, tá? E aqui eu pedi um comando head, né? Nós vimos lá com os data frames que a função head ela mostra, né, os 6 primeiros elementos de um data frame, tá? Então tá aqui os 6 primeiros elementos, né? Eu tenho duas colunas, né? A coluna da altura, né? E a coluna do peso, tá? Dessas mulheres e os valores aqui dos 6 primeiros elementos. E aí vem a pergunta, né? Eu só vou poder utilizar dados disponíveis que já estão disponíveis no R. Eu vou ter que fazer, né, a introdução via vetor, coisa do tipo assim, lá dentro do R. Como é que a gente trabalha com isso, né? E aí que vem a ideia de importar, né, dados para dentro de R, ou importação de dados, né, dentro do R. Existem várias estratégias, né? A mais usual é trazer de um arquivo com todas as informações, né? É pouco usual você inserir de uma maneira, vamos dizer assim, informação por informação através de vetores, através de matrizes ou listas, ou de alguma outra estrutura que nós tenhamos lá no R. O ideal é que você traga essa informação já em bloco para dentro do R, tá? Seja de qualquer que seja a extensão dos dados, tá? E uma vez que você tenha isso, faça as análises lá de acordo com uma análise que a gente fez lá usando os data frames, né? Fazendo as consultas e tudo daquele jeito. Não vai mudar nada, ok? Então, então muitas vezes a gente vai querer trazer, né, dados que já foram utilizados em algum outro lugar, foram armazenados em um outro programa. Exemplo disso a gente tem o Excel, que é o mais usual de trabalhar banco de dados, mas a gente consegue trazer de diversas plataformas de dados para dentro do R, tá? E existem algumas funções aqui que a gente pode utilizar sem ter a necessidade, né, de digitar elemento a elemento, né, cada um dos valores em si, tá? Eu vou mostrar inicialmente a função scan, né, que é, vamos dizer assim, mais tranquilo para inserir dados um a um. É o que eu não indico, se for para fazer análise de banco de dados, não sugiro você trabalhar com isso, mas mostrarei como é que funciona, tá? Para organizar a inserção de dados um a um.
tá? A read table, né, que importa dados de um arquivo de texto, né, um arquivo TXT, tá? A read CSV, que importa dados de um arquivo CSV. Esses arquivos CSV geralmente são referenciados, tá? Que você consegue fazer uma abertura com eles dentro de um Excel. Então tem muita referência com um Excel aqui, mas são arquivos separados, né, por vírgula. Tá? Então aqui é um arquivo de texto, eu vou estar separando por espaço, aqui eu vou estar separando por vírgula, já vou estar falando a respeito disso. Tá? Mas essas são as três opções, vamos dizer assim, talvez essas duas sejam as mais utilizadas, tá? Sem ter necessidade de usar algum pacote, né? Pois quando você usa um pacote, você consegue, por exemplo, trazer de um Excel sem precisar fazer uma mudança de extensão do arquivo, transformar tanto para um texto quanto para um CSV, tá? E vamos ver uma dessas três aqui, que são três funções que a gente não precisa, das mais usuais, que a gente não precisa, né, fazer uso de pacotes. Então a gente pode, por exemplo, pelo próprio teclado fazer a inserção de informações dos nossos bancos de dados. O problema aqui dessa função scan é que ela só permite você colocar a informação de cada variável por vez, né? Eu vou falar sobre a idade, então você vai primeiro colocar a informação da idade. Vou falar sobre a altura, vou primeiro poder fazer informações da altura, tá? Então você constrói um vetor a partir de cada inserção de variável, né? Então essa função scan aqui ela serve para isso aqui. Então a ideia aqui é você apertar Enter, né, para digitar cada valor ou compilar isso no seu console, né, e no final apertar Enter lá no console duas vezes, que aí ele finaliza, né, essa, essa estrutura. Então a função scan pode ser utilizada para importar dados, né, para importar bancos de dados. É muito pouco, vamos dizer assim, então a função scan pode ser utilizada para importar bancos de dados também, mas ela não é tão prática, né? Você não tem uma praticidade nela, você vai fazer coluna por coluna do seu banco de dados e hoje, nos dias que vivemos aqui, fica complicado pegar uma base de dados imensa, de gigas, né, e você digitar um a um, tá? Mas é flexível, né? É bem tranquilinho, né? De ter uma facilidade de inserir os dados, mas para utilizar, né? Bem complicado, tá? Vamos lá para o RStudio para a gente ver como é que funciona essa função scan. Então a função scan é uma coisa super simplificada, né? Então nós temos aqui, tá? Vamos botar aqui scan, abre e fecha parênteses, né? Eu vou compilar aqui, dar um Ctrl R, ó. E aqui no console, ele já pede para você, né, preencher com as informações. Então vamos imaginar, né, que esse X aqui representa a idade. Então você vai botar aqui, ó, 1, né, e vai dando Enter, né? 2, vai dando Enter. Foram 2 anos, né? Vamos pensar a idade de crianças, tá? Vou passar aqui 8 anos, né? Vou pensar aqui 4 anos, 6 anos, né? 9 anos, 1 ano de novo. Vamos fazer até 10 aqui. 2 anos e 6 e 9. Pronto, tá? E aqui eu vou dar duas vezes o Enter para ele finalizar para mim, ó. Pronto, 10 elementos. Quando a gente pede o nosso X aqui, ele criou um vetor de tamanho 10 com as idades. Vamos supor que sejam idades de crianças aqui, tá? Então, tá aqui as informações. Essa é a funcionalidade da função scan. Como eu falei, a desvantagem da função scan é que você vai colocar elemento a elemento, né? Ou seja, você vai construir um banco de dados, ou cada coluna desse banco de dados, coluna por coluna, elemento a elemento, dá um trabalhão fazer isso, né? E o risco de você digitar alguma coisa equivocada já pode ser um problema, ainda mais para fazer depois a apuração desses dados, né? E ver se está tudo certinho. Tá? Uma estratégia para evitar isso daí, de você já trazer um banco de dados com todas as colunas e todas as linhas, né, desses indivíduos, é usar a função readTable. Tá? A função readTable ela é uma função para ler arquivos de texto, né, e a separador de coluna dela, o default é por espaço. Você pode fazer a modificação dentro de um argumento dela. Tá? Mas é um dos mais utilizados aqui. Você pode fazer separado por espaço, separado por vírgula, não tem problema nenhum, né? Usa-se muito esse tipo de estrutura para ler arquivos do Excel,
Tá? Então você consegue trazer bem legal. Você pega o arquivo do Excel, salva um separado por espaço ou um CSV, dá para ler de forma tranquila, bem legal. Tá? Então, o read table para ler, né, ele lê o arquivo em tabela de dados, vai criar um data frame para você, né? Essa que é a estrutura. Então, todas as características que vão ser adquiridas na importação do banco de dados vão ser de um data frame. E você vai poder trabalhar de forma super tranquila, do jeito como a gente aprendeu na aula anterior. A gente tem também um read CSV, né? Mesma ideia do read table aqui, só que o separador aqui é um ponto e vírgula, tá? Então tem a mesma funcionalidade, né? As funções são bem similares, você pode escolher um ou outro, basta só atentar para a questão do separador de colunas para não haver problema. Então essa aqui é a função da função read table, né? Aqui vai o nome do arquivo, que é o file, né? Que vai ser importado. Lembra-se, nesse ponto aqui é um caminho, provavelmente, ou é o nome de um arquivo, incluindo o caminho. Nós vamos ver aqui, né? Isso precisa estar entre aspas, já que é um texto. A reader, esse comando reader aqui, ele é um lógico, no sentido de ser um true ou false, tá? E em que ele está dizendo o seguinte: se for true, ele considera a primeira linha como sendo o nome das colunas; false, que é o default dele, ele considera a primeira linha já como sendo valores de cada uma das variáveis, tá? O campo aqui, que é o separador de colunas, o default por espaço, delimitado por tab, separado por ponto e vírgula, né? Eu posso descartar algumas linhas antes de ler usando o comando skips, né? O as.is, o vetor de índices numéricos, né? Numéricos de caracteres, né? Para especificar quais as colunas não devem ser convertidas para fatores, tá? O as strings as factor, então o argumento lógico, ele vai transformar os vetores de caracteres já em fatores. Então são estratégias que a gente já utiliza para poder deixar o banco de dados no formato, né, adequado para uma análise. Então, você vai tratar as quantitativas de um jeito, vai tratar as qualitativas de outro jeito, e levando em consideração aqui que existem métodos, né, que funcionam para variáveis como fatores, como caracteres, e outros somente para variáveis quantitativas, e o R faz distinção disso daqui, tem que tomar um pouco de cuidado, né, só ressaltar isso. Algumas informações a mais, né, que eu já falei: o espaço é o separador de coluna default, né, o padrão aqui, né, os nomes das colunas não podem ter espaço, tá, já que o separador de coluna é por espaço. Então, se você botar espaço no nome de coluna, né, ele vai quebrar uma coluna ali, né, e vai dar problema para você. Então, evite colocar esse tipo de coisa. Evite, na verdade, colocar um separador, seja um caractere de separador ou um espaço que envolvendo separador para nome de coluna. Coloque, sei lá, uma palavra, depois inicie uma outra, outra letra da outra palavra com letra maiúscula, ou um underline, ou um pontinho, né? Coisa desse tipo para poder separar. Os caracteres dos dados também não pode ter espaço nenhum, tá? Não pode ter esse tipo de coisa para evitar problema, né? Então, espaço em branco, sem informação, a gente tem que é, é, deve incluir o NA como sendo o espaço em branco para evitar algum tipo de problema, tá? Que é o não disponível, que a gente viu lá nas aulas anteriores, né? Se a gente optar por ponto e vírgula, CSV não terá, né, problemas com o separador por espaço, né? Mas tem que também levar em consideração esses casos aqui do NA. Tá? Uma outra opção, né, de você, ao invés de colocar o nome do arquivo, ou, por exemplo, ter que especificar o caminho, por exemplo, C, dois pontos, barra invertido, usuário, Paulo Júnior, não sei o que, meus documentos e tal, que é o caminho onde vai estar aquele arquivo, você pode fazer o uso da função FileChoose. Ele vai abrir uma janelinha para você, você só escolhe o arquivo que você quer fazer a importação, ele já entende tranquilamente. Particularmente, eu não gosto dessa função para as coisas que eu faço, né? Muitas das vezes eu tenho que fazer manipulações e tudo, aí eu leio um banco de dados, depois leio ele várias vezes e tudo e tal, então fica não tão prático para mim ter que ir com o mouse mexer e tudo e tal, fazer isso de forma manual. Eu prefiro deixar no formato
de código que para mim fica mais automatizado caso eu venha precisar outras vezes dentro do banco de dados, do meu código. Então aqui só um exemplinho para vocês, né? A gente vai verificar isso lá no RStudio, então eu tenho aqui o exemplo de dados, né? Bonitinho, txt, um arquivo que você vai buscar. Aqui eu já tenho o nome nas colunas, então header igual a true, tá? Esse RT vai mostrar esse str vai mostrar a estrutura desse arquivo dados, desse objeto dados para mim, né? E é o mesmo arquivo, né? Ou seja, códigos diferentes que vão nos fornecer resultados iguais, né? Então você pode tanto usar no formato usando a função readTable ou a função readCSV, que vai dar no mesmo jeito, tá? Você vai obter o mesmo data frame para poder trabalhar. Bora lá no RStudio para ver como é que funciona? Vem comigo. Bom, então bora ver aqui como é que funciona essa estrutura de importar bancos de dados. Eu tenho dois bancos de dados aqui, na verdade eu tenho um XLSX, tá? Que eu chamei de banco aula, tá? E um outro banco de dados aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo essas três bases de dados, nessas três extensões para você dar uma olhada, tá? E trabalhar com qualquer uma delas, tá? E aqui, pessoal, a única coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, para importar um banco de dados é saber qual que é o seu diretório de trabalho. Então, por exemplo, ó, esse aqui é o meu diretório de trabalho. Se eu vou puxar aqui, vamos lembrar das funções, que é o getWD, né, me dá meu diretório de trabalho. Olha, tá lá no OneDrive, documentos, aula 6, pronto. Então, esse meu banco de dados está lá e eu vou conseguir puxar de lá. Esse aqui seria o caminho que você teria que passar, e óbvio, e teria mais uma informação aqui, né, mais para frente aqui, que seria da informação desse banco de underline aula, tá? Então, olha só aqui, ó, o arquivo txt, ó, só para a gente clicar aqui, eu vou pedir para você clicar do ladinho, ó, ele aparece aqui, ó, para mim, tá, ó. Observa aqui, de um espaço para o outro, observe o cursor aqui, tá, do computador, ele sempre tem um espaço, ó, que é justamente aquele espaço, tá? Aquele espaço, ó, eu falei para você que é o delimitador de coluna, tá? Se você botar mais um espaço aqui, vai dar problema, tá? Ele vai pegar um, vai quebrar, né? Vai criar uma outra coluna. Ele vai dizer, olha, vai ter mais linha do que coluna, não sei o que, tudo e tal. Problema, tá? Então, tem que ajeitar esse cara aqui, tá? Bonitinho. Bom, é um espaço só em cada um, tá? Deixa eu fechar ele aqui, não vou salvar para não ter problema. O arquivo CSV é diferente, porque as colunas são separadas por ponto e vírgula, tá? Então, ó, aqui, ó, ponto e vírgula. Então, se estiver vazio isso daqui, talvez nem tenha necessidade de você colocar o NA. Eu colocaria só por descargo de consciência, tá? Mas, ó, tá aqui bonitinho, né? Separado por vírgula, ele fica mais junto. E o outro do Excel, tá? Que é o que você já deve estar acostumado a fazer. Então, olha só, como nós vamos carregar isso aqui, ó? Dados, e aqui eu vou usar aqui, ó, ponto read table, que foi carregando os dados via read table, ó. Então, read.table, né? Vou abrir aspas aqui para buscar o meu arquivo lá. Dei um tab aqui dentro, ó, entre essas aspas aqui, apertei um tab, ó, e vou atrás aqui do meu banco, né? Eu posso até escrever aqui, ó, banco, né? Eu vou pegar o txt aqui só para você ter uma ideia, tá? Se eu fosse carregar assim esse banco de dados, como é que apareceria? É isso que é importante a gente fazer aqui para mostrar para você, ó, né? Agora aqui mostrar os dados.rt, tá aqui. Olha só aquele negócio, eu não botei o header true, então ele não entendeu essa primeira linha como sendo, né, o nome das colunas. Aí ele já entende como sendo valores de cada variável. Aí ele bota uma nomenclatura default aqui, padrão, pro programa, do programa. Então, botou variável 1, variável 2, variável 3, variável 4 para a gente, né? Então, observem aqui, né, que eu tenho que ter o meu header igual a true. Beleza, tá? Vamos rodar aqui ainda, né, e ver o que acontece para a gente conseguir trabalhar. Então, tá aqui nossos dados aqui. Um outro ponto, ele já ajeitou aqui, né, no nome das colunas, beleza, mas tem uma coisa aqui que está estranho, tá? Por exemplo, se eu venho do Excel, na maioria das vezes a gente digita lá um separador de decimal como sendo vírgula. Aqui o separador de decimal no R, né, é ponto.
Professor, eu tenho que ir lá no banco de dados, tenho que trocar isso, puxa, difícil e tal, então tem que dar um Ctrl F lá para poder substituir tudo. É uma opção. O Ctrl F substitui tudo, beleza, tá? Mas você não precisa se preocupar com isso não, né? Aqui a gente tem o que ele entende como divisor o separador de decimal, que é a função DEC. A função DEC, que é o decimal, você vai dizer para ele, olha, o divisor de decimal aqui para mim é vírgula. Pronto, né? Feito isso aqui, roda de novo aqui, né? Dados.readTable. Aqui ele já transforma bonitinho para você, tá? E como eu falei, tudo aquilo que você tem interesse de trabalhar, né? Eu quero consultar esse banco de dados aqui, ó. Então, dados. Né, TR. Eu quero pegar uma variável aqui, ó, o dólar, como eu falei para vocês da aula passada, né? Eu consigo acessar cada variável tranquilamente, né? Eu quero pegar a altura, beleza. Como é que eu sei sobre a estrutura de cada um sobre o banco de dados que eu acabei de carregar? Então, eu uso o str, que é do estrutura. Eu uso muito esse comando, tá? Aqui, né? Então, eles, olha, isso é um data frame, são 10 observações e 4 variáveis, 10 observações e 4 variáveis, né? Tem esse ID, que é o identificador de indivíduo, eu sempre coloco esse tipo de informação, né? Muito importante. A idade do indivíduo, o sexo, isso aqui pode ser codificado, nós vamos ver como codificar isso daqui usando programação básica, ou talvez alguma outra função no R, como a transform, né? A altura dos indivíduos e assim por diante, tá? É bem tranquilo de se fazer. Vamos fazer agora isso aqui usando, né? A gente fez aqui usando a read, né? Read.table. Como ficaria essa mesma estrutura aqui usando o read CSV, pessoal? CSV, tá? Então vamos trocar aqui CSV, né? Vamos colocar aqui também, aqui é o CSV, né? Vamos trocar também um arquivo aqui, que é um arquivo CSV, né? E a mesma estratégia, tá? Vou colocar aqui o divisor de decimal, que é o vírgula, né? O header igual a true e vamos seguir aqui, né? Verificando a estrutura dele. Vamos lá para ver se dá tudo certo. CSV. Pronto, tá aqui. Read CSV. Vamos ler lá o banco de dados. Dados CSV, tá? Ele deu um probleminha aqui, ó. Tá? Deu um probleminha aqui. Então, a gente tem que dizer para ele qual que é o separador dele, ó. Então, a função sep, ponto e vírgula, tá? Quero justamente o separador que estava lá, tá bom? Vou compilar de novo aqui, ó, dados. Ele já mostrou a estrutura dos dados para a gente, ó. Mas, ó, tá aqui o dado CSV. Mesmo banco de dados que a gente tem. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Eu posso ler um arquivo a partir do outro, eu posso ler usar a função readTable a partir de um CSV, né? Então, por exemplo, aqui eu posso, né, pegar esse readTable, né, botar um arquivo CSV aqui e dizer para ele aqui que o separador é ponto e vírgula, tá? Esse cara vai me dar exatamente, tá, o mesmo banco de dados. Beleza? Bora lá voltar para o nosso slide. Exportando um banco de dados. Vamos supor que você tem interesse de exportar um banco de dados, tá? Sair do R, eu já organizei o banco de dados, eu quero tirar do R para levar para uma outra plataforma. Não tem problema, dá para fazer e nas diversas extensões que você pode, né, ter como opção. Então, uma função, por exemplo, de exportar, você entra com um arquivo de texto, você pode sair com um arquivo de texto também, e aí se você tem read table, você tem write table, né? A estrutura aqui é muito parecida, então o X aqui é o objeto do R que você vai jogar, né, no formato de vetor, matriz ou data frame. No geral, se é banco de dados, vai ser data frame, né? Esse é o seu formatinho legal. O file é o nome do arquivo que vai ser printado, né? Que você vai ser colocado no diretório, tá? Esse cara é o campo separador, muito importante isso daqui. Se é um arquivo de texto, tem que ter o espaço, né? Se é um arquivo CSV, tem que ter o ponto e vírgula. Tem que tomar cuidado com isso daí para organizar. O lógico inclui o nome das linhas, o call names inclui o nome das colunas, tá? E assim como você tem
write table, você tem write CSV que funciona, né, de forma muito similar. A única diferenciação aqui que você tem, né, é a questão do separador por ponto e vírgula. Não tem muito mistério, tá, pessoal? A ideia aqui é bem tranquila. Então observe, né, você pode botar o data, que é o objeto data frame que está lá carregado sobre os seus dos seus dados. Em seguida, né, o banco de dados que foi exportado, sempre entre aspas, porque é texto, tá? Não esquecendo da extensão que você quer, e automaticamente, dependendo da extensão aqui, tem que ter um separador adequado, tá? Para você conseguir ler em outro lugar. Beleza? O nome das linhas, aqui eu coloquei como falso. Assim, você também pode botar um file choose, né? Assim como você lê como um file choose, vai abrir a janelinha para você buscar, você pode exportar com um file choose, coloca o nome, ele vai salvar naquele local lá bonitinho para você, tá? É uma estratégia de você ter um layout mais próximo, vamos dizer assim, de um Excel. Eu fiz meu banco de dados, quero salvar como? Aí vai lá e tal, pá, organiza legal. Vamos ver os arquivos também de outros formatos, né? A gente pode ler arquivos também diretamente que formatos não sejam, não seja texto, no caso o ASCII2, tá? Em geral é mais eficiente, requer menos memória do que converter para formato de texto. Isso é muito bom, né? E tem muitas funções que permitem fazer isso e que são implementadas dentro desse arquivo ForEngine, tá? Então tem muitos formatos de texto aí que a gente vai conseguir trabalhar, né, de uma maneira mais eficiente. Tá? Então, por exemplo, arquivos de base, você consegue usar a função read dbf, arquivos do AppInfo, né, para quem trabalha com base de dados do AppInfo, as planilhas do Minitab, né, próprios arquivos de leitura do SPlus, que é a versão paga do R, arquivos do SPSS, você não precisa exportar para uma outra situação, você consegue ler arquivos do SPSS, assim como do Stata, né? Export de transporte do SAIS, né? Consegue também escrever dados permanentes do SAIS, né? Então, existe uma série, né, de funções aqui que você consegue ler diretamente de uma outra base de dados que foi criada, não necessariamente de um Excel ou de um arquivo de texto ou CSV, tá? Então, isso aqui são só as funções base do R, né, que nós temos. A gente tem outros tipos de funcionalidades. Tá? O HMISC, né, que são as miscelâneas de Harel, né, ela usa esse size.get também para trabalhar dentro do sistema no size, né? E como trabalhar de dentro para dentro do R com o Excel sem precisar transformar, né, numa extensão diferenciada, tá? A gente tem algumas funçõezinhas aqui, como a função read underline Excel, que está do pacote readxl. Esse pacote é um pacote bem recente, tá? E a função readxlsx do pacote xlsx, tá? Tem também uma outra função aqui, ele é um pouco mais antigo, esse pacote, o RODBC, né, que ele também consegue ler as planilhas, né, do Excel. Cada um desses aqui também você pode fazer a escolha de uma planilha. Vamos supor que você tenha um arquivo Excel com várias planilhas, né? Você pode especificar a planilha 1 ou a planilha dados 1, por exemplo. Você pode botar o nome lá, ele vai conseguir fazer. Ou o pessoal simplesmente usar aqui o próprio RStudio para importar banco de dados. Tá? Eu quero importar um banco de dados do Excel, jogar lá para dentro do R. Você pode ir lá em File, né? Import Database, tá? Você vai conseguir de forma tranquila. Eu gosto mais de usar essas funçõezinhas aqui, né? Falo de forma particular, né? Acredito que pelas escolhas que eu faço, resolve de uma maneira bem eficaz. Bora lá para o RStudio para a gente ver como é que funciona? Vem comigo. Bom, então a exportação aqui de banco de dados, né? Então, como eu falei, aqui vem o objeto, né? Nós temos os dados TR, RT aqui que a gente vai querer exportar, né? O file tem que dizer qual é o nome, né, do arquivo que vai ser exportado. Então eu só tirei esse pontinho daqui, né, para ele não fazer referência com o ponto da extensão após, né? Row name is igual a false, né? Tá aqui o arquivo, vou dar um write.table e ele vai diretamente para o diretório de trabalho, né, que você definiu. Então, se você abrir aqui um files, né, só lá, aqui, ó, dados rt.txt, tá bem aqui, o meu já veio para cá, ó, 10 de dezembro, tá, beleza?
Então, ó, ele já faz automaticamente para você. Eu posso pedir, né, sem nome de linha, sem nome de colunas também, né? Então, eu posso colocar um 1 aqui para não sobrepor em cima do outro, ó, tá? Então, se eu peço aqui dados RT, ele está com um nome bonitinho, dados RT1, ele não vai colocar um nome para você, tá? Das colunas, né? Ele vai sem nome das colunas para você trabalhar, tá? A mesma coisa funciona para o CSV. Vou colocar só o 1 aqui, né? E o call names false aqui embaixo, tá? Só para a gente poder ver como é que fica. Mas a estrutura é a mesma. Não modifica em nada, pessoal, né? Ó, então, dado CSV, ele vai botar o separado por vírgula, bonitinho. Esse daqui é o separado por vírgula, tá? Também na mesma ideia. Beleza? Bom, esse aqui é a estratégia de colocar exportar o banco de dados, né, para dentro do R, fora do R, né? Eu posso também carregar bancos de dados, gente, né, de links da internet. Então, por exemplo, nesse site aqui, né, lá das aulas do Paulo Justiniano, né, tem um banco de dados de é o GAM01, né? E são alguns dados que ele usa para as aulas dele. Então a gente não, por exemplo, vamos supor, eu não preciso ir lá no site, baixar o arquivo para botar no diretório, para depois carregar esse banco de dados. Não, você pode baixar de lá diretamente. Então a read table, né, ela permite fazer esse tipo de coisa, assim como as outras funções também, né? Então, por exemplo, dados da internet aqui, né? Às vezes, dependendo da conexão, demora um bocadinho ou do tamanho dos dados. Então, por exemplo, dados de internet aqui que nós vimos aqui, dados internet, opa, internet, aqui um banco de dados aqui sobre algumas informações que ele estava trabalhando, ó, V1, V2, V3, esses bancos de dados não tinham nome, provavelmente isso aqui é de algum estudo de simulação que ele ia fazer lá, tá? E como eu falei aqui para vocês, né, a gente pode ler diretamente do Excel, né? Tá aqui um arquivo XLSX, né? Eu quero a sheet, né, 1, que é a planilha 1, tá? Eu tenho que primeiro carregar esse banco de dados, tanto faz, tá, pessoal? Eu vou usar aqui o readxl, que é um dos que eu mais uso, né? Tem que instalar, então, o pacote readxl, como a gente já fez nas outras aulas, né? E uma vez feito isso, você carrega o pacote, né? Bonitinho, e usa aqui sem precisar usar a extensão de texto ou o CSV, né? Pronto, tá aqui o banco de dados que a gente vai carregar, tá aqui os dados exatamente, tá? E a estrutura, né, já é um table, tá? Que é muito mais rico em questões de informação do que o próprio read table, né? Ele diz, né, aqui é uma double, aqui é um caractere, né? Aqui é um double, que é justamente as informações de cada variável, já dá a dimensão do seu banco de dados, é muito bem-vindo, é bem mais legal, né, no sentido de informação, né? O formato aqui do readxl. O readxlsx também faz esse tipo de estrutura, você vai perceber quando você testar. Ok? Então é isso, né? Você já dá conta de carregar um banco de dados, né? Já dá conta de trazer as informações para dentro do R, já com esse pequeno start que foi dado aqui, né? Se você gostou da aula de hoje, não deixa de dar um joinha aqui no nosso vídeo, né? Se não é inscrito no canal, se inscreva para receber e ative o sininho para receber as notificações, né? Toda vez que houver um vídeo novo, tá? Comentários, discussões, qualquer coisa que você tenha gostado ou que não tenha gostado, deixa para mim aqui. Vai ser um prazer responder as suas perguntas, né? E trazer uma discussão para a galera. Ok? No mais, um grande abraço para você e até mais.